neste instante, meu caro. Bom, então bem-vindos à nossa aula de número 5. Você que está conosco ao vivo ou você que está acompanhando a aula posteriormente a partir desta gravação. Esta é a gravação da aula que ocorreu no turno matutino. Prosseguindo com a nossa disciplina, onde estamos considerando o plano de ensino. Hoje, 17 de setembro, ministraremos a aula 5, Enfoque Clássico, Administração Científica, Taylorismo, Fordismo. Ou seja, nós vamos ter, de hoje em diante, uma série de aulas que, em cada aula, abordaremos uma escola da administração. Vocês recordam que, nas últimas aulas, mostramos que a ciência da administração surge no final do século XIX e, a partir de então, a cada fase organizacional, vão surgindo algumas escolas que buscam responder os problemas da época. As escolas da administração estão divididas em duas abordagens ou enfoques. Abordagem ou enfoque clássico, que remete às escolas que foram surgindo na primeira metade do século XX, e nós vamos dizer por que nós chamamos essas escolas de abordagem ou enfoque clássico. E no pós-Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, surgem as escolas que estão na abordagem ou enfoque contemporâneo. Adiantando para vocês, o enfoque ou abordagem clássico remete àquelas escolas que estão estudando as organizações a partir do âmbito intra-organizacional, ou seja, considera a organização sem as suas relações com o ambiente externo. E nós vamos entender por quê. Porque na primeira metade do século XX, estamos diante de um panorama do capitalismo monopolista. Pensando a gestão empresarial, o que se produzia vendia. Então você acaba não tendo uma análise do ambiente externo da organização, mas sim como organizar as empresas para o processo produtivo. E aí vocês devem estar se perguntando, e o setor público? Idem, nós vamos discutir que o setor público busca inicialmente, a partir do âmbito intra-organizacional, a separação entre a política e a administração, chamada dicotomia política-administração, para tentar implantar o modelo burocrático, o que nós entendemos como um processo de racionalização. Enfim, e a abordagem ou enfoque contemporâneo, no pós-Segunda Guerra Mundial, vão ser as escolas de administração que começam a se relacionar com o ambiente externo. Mas isso, a cada uma das aulas, vai ficando mais claro e nítido para vocês. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje a partir da primeira escola da abordagem ou enfoque clássico. Então, aula 5, enfoque clássico, administração científica ou Taylorismo, Fordismo. A partir de agora, fiquem à vontade para perguntar, questionar, abrindo o microfone ou mesmo utilizando o nosso chat. Como vocês sabem, antes de iniciarmos a aula, sempre faço este instante recordar é viver e vamos aqui discutir o que ficou da aula anterior, a aula de número 4. Uma aula em que nós tratamos algumas definições usuais de administração, sobretudo os critérios de desempenho, que nós podemos dividir em eficiência, eficácia e efetividade. Então vamos recordar esses conceitos que são muito importantes na formação em administração. Vocês vão mobilizar esses conceitos no decorrer de todo o curso e igualmente durante a vida profissional de vocês, independente se trabalham no setor público, no setor privado ou no terceiro setor. Recordem que a nossa ilustração de uma organização é essa.
né? Uma organização sempre é uma unidade social que busca atingir alguma finalidade. Essa unidade social, ela necessita de diversos recursos. Quais são eles? Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos informacionais. E todos esses recursos vão ser processados administrativamente na organização. Vocês já sabem o que é o processo administrativo, ou seja, teremos o planejamento, a organização, a execução e o controle desses recursos na organização. E a partir disso, a organização busca alcançar os seus objetivos e, para além dos seus objetivos, ela tem resultados, considerando os impactos e efeitos da organização sobre o usuário, né, do seu produto ou serviço e a sociedade. Pois bem, diante desta explicação de uma organização, né, que vai processando os seus recursos até alcançar os seus objetivos, nós podemos fazer uma discussão sobre eficiência, eficácia e efetividade. O que é eficiência? Eficiência sempre remete ao processamento de recursos. No setor público, a eficiência ela não pode estar para além da legalidade. Então, como no setor público temos regras, normas e regulamentos, o primeiro item da eficiência é o cumprimento dessas regras, normas e regulamentos. Nós não podemos ser eficientes administrativamente no setor público a partir de uma ilegalidade. Então, primeiro item, cumprimento das normas. E a partir do cumprimento das normas, buscando processar esses recursos. Ou seja, como que eu processo os recursos racionalmente, buscando um aumento de produtividade, ou economicidade, ou redução de custos. Enfim, essa é uma discussão sobre eficiência. Sempre a eficiência vai ser uma relação em torno do processamento de um recurso. E a eficácia, nós já deslocamos o debate para o atingimento de objetivos. Quando eu discuto eficácia, nós temos uma relação com o atingimento de objetivos de uma organização. Toda organização tem objetivos. Os objetivos geralmente são qualitativos. Quando esses objetivos são traduzidos quantitativamente, eles se transformam em metas. Portanto, os objetivos traduzidos quantitativamente, nós temos metas. Exemplo, eu tenho um objetivo na Universidade de São Paulo de expandir o número de vagas na graduação. E aí eu coloco como meta, nos próximos 3 anos, aumentar o número de vagas da graduação no interior do estado de São Paulo em 30%. Isto significará ou abertura de novos cursos de graduação, ou considerando os cursos de graduação ofertados, como que nós aumentamos o número de vagas. Pois bem, essa é uma discussão de eficácia, né? Você vai verificar o atingimento desses objetivos e metas organizacionais. Muitas vezes, a discussão de eficácia também pode estar na qualidade percebida por parte do usuário. Porque cada vez mais, eficácia, eu tenho que considerar a relação entre organização e usuário. Pensem na iniciativa privada. Se uma empresa tem como objetivo aumentar os lucros em um ano em 20%, mas de nada adianta ela aumentar o lucro em 20% e, simultaneamente, ela não satisfazer o seu cliente. Então, quando você faz uma discussão de eficácia em torno de objetivos organizacionais, você necessita considerar objetivos que levem em consideração a relação entre organização e usuário. Por isso que qualidade percebida pelo usuário também é uma dimensão de eficácia. Vamos fazer uma discussão em uma escola pública. Vamos supor que uma escola pública tem como objetivo
supondo ser educação infantil, atender crianças na idade de educação infantil em um determinado bairro. E ela consegue matricular todas essas crianças. Esse é um dos primeiros objetivos, né? Mas vamos supor que nesta escola, mesmo ela alcançando a universalização, né, de matrículas naquele bairro, você não tem uma satisfação do usuário. Neste caso, os pais de alunos que estão insatisfeitos, por exemplo, com o processo educativo diante de muitas crianças em uma sala de aula, ou estão insatisfeitos com a merenda escolar, enfim. Então, você pode estar, neste caso, né, tendo uma eficácia parcial. Por isso que sempre que nós discutimos cada um desses critérios, é importante nós termos múltiplos indicadores, e não apenas um indicador. Porque esses critérios vão ser mobilizados a partir de indicadores, algo que vocês vão estudar adiante no curso, na disciplina de indicadores de políticas públicas. Vocês vão perceber como que a partir de cada um desses critérios, eles são mobilizados e se traduzem em indicadores de políticas públicas, de gestão pública, de serviços públicos. E muitas vezes não basta termos um indicador, mas um conjunto de indicadores para discutir um determinado critério. E o conceito de efetividade? Esse conceito ele está relacionado aos impactos e efeitos que uma ação gera sobre o público-alvo e qualquer stakeholder. O que é um stakeholder? Qualquer ator que é afetado ou interessado por uma ação. No limite, toda a sociedade. Vocês que estão cursando Introdução à Economia, quando nós estamos discutindo efetividade, levando em consideração efeitos, podemos discutir, por exemplo, as externalidades positivas e negativas de uma ação na sociedade. Mas vamos dividir o conceito de efetividade em impacto e efeito. Impacto é sobre o público-alvo. No caso do setor público, pode ser um beneficiário de uma política, um usuário de um serviço público. Na iniciativa privada, pode ser, por exemplo, o cliente de uma determinada empresa ao comprar um determinado produto, né, ou serviço. Enfim, então o impacto, né, está geralmente num processo de médio e longo prazo, né? E ele vai variar muito a partir de áreas ou setores. Imaginemos o setor público. Compare impacto na educação e na saúde. Impacto na educação tem a ver com o processo de aprendizagem. Um aluno pode estar matriculado na escola. O aluno e seus pais podem estar satisfeitos com o processo educacional, mas muitas vezes esse processo educacional pode ser falho e insuficiente e não gera a aprendizagem, né, prevista para que esse aluno se desenvolva no decorrer dos anos. Então, eu posso ter, nesse caso, um processo educacional eficaz do ponto de vista de atingimento de alguns objetivos organizacionais, como acesso à educação e satisfação do usuário, né, mas eu posso ter uma baixa efetividade em termos de absorção de conhecimento, aprendizagem e a relação dessa aprendizagem com a formação cidadã ou a inserção produtiva adiante desse aluno. Muito bem. Na saúde, a discussão de efetividade na saúde, muitas vezes, se eu estou falando de saúde curativa, tem a ver com resolutividade, né? Às vezes eu posso ter uma pessoa que é muito bem tratada em um hospital público, chegou, mas teve um diagnóstico errado, né? Por mais que ela entrou dentro do hospital, teve um processo de atendimento, internação, com a devida hospitalidade, esteja satisfeita com esse hospital, mas vamos supor que aquilo não teve resolutividade, talvez por um erro de diagnóstico ou pela prescrição de medicamentos
que são incondizentes com a doença, enfim. Então, quando eu estou discutindo saúde curativa, a efetividade tem relação com resolutividade. E aí vocês podem observar que esses conceitos eles precisam ser adaptados às especificidades de cada área ou setor de política pública. Muito bem. E na aula anterior nós terminamos essa discussão fazendo uma menção às mudanças na gestão pública contemporânea. O que é a gestão pública contemporânea? A gestão da nossa época. E lembrando que a nossa época é a nossa fase organizacional no setor público, de formação do Estado-rede, dentro do processo de globalização, marcado pelo paradigma da nova gestão pública e mesmo pelo paradigma da gestão societal, que são paradigmas pós-burocráticos, enfim. E aí, nesse capítulo que vocês leram para a aula passada, eu faço uma breve explicação sobre mudanças a partir de 3 dimensões: a dimensão econômico-financeira, administrativa institucional e sociopolítica, e mostrando como que as ideias-chave em cada uma dessas dimensões, elas remetem às narrativas de eficiência, eficácia e efetividade. Por exemplo, as mudanças de primeira geração estão muito relacionadas à busca de economicidade e produtividade, fazer mais com menos. Isso remete ao critério de eficiência. As mudanças de segunda geração estão muito relacionadas à busca de uma qualidade percebida por parte do usuário, como então o setor público pode fazer melhor a prestação de um serviço público, né, considerando essa percepção do usuário. E, portanto, isso remete ao critério de eficácia. E as mudanças de terceira geração estão muito relacionadas a considerar o usuário como cidadão, um sujeito de direitos, um copartícipe das políticas públicas. Elas já estão preocupadas com a questão: que diferença a ação, seja uma política ou serviço, faz para o beneficiário? E, neste caso, isso está relacionado ao critério de efetividade. Isso é apenas para demonstrar para vocês como que a eficiência, eficácia e efetividade são critérios que derivam em algumas narrativas que estão presentes na gestão pública contemporânea. Porque a gestão pública contemporânea se volta para a gestão de ou por resultados. E discutir resultados, o conceito de resultado no setor público não é um conceito homogêneo. O conceito de resultado é um conceito heterogêneo. É resultado em relação ao quê? Ao processamento dos recursos. Então, eu uso o critério de eficiência. É o resultado em relação ao quê? Ao atingimento de objetivos organizacionais, a qualidade percebida do usuário. Neste caso, é o critério de eficácia. Ou é resultado em termos de impactos e efeitos da ação sobre o público-alvo e ou os stakeholders. Neste caso, nós usamos o conceito de efetividade. Bem, e para terminarmos a nossa revisão, vamos discutir a questão 2, que agora ficou muito fácil, inclusive após essa revisão. A ideia é que nessa questão 2 vocês pudessem definir eficiência, eficácia e efetividade como critérios de desempenho na gestão de organizações públicas ou políticas públicas. Vocês poderiam responder essa questão de 2 formas: ou conceitualmente, né, mobilizando os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, tal como foram apresentados na última aula ou estão presentes em textos da área, né, e muitas vezes as palavras que são utilizadas para definir cada um desses conceitos vão variar, e não temos nenhuma preocupação com isso. É importante a compreensão de cada um desses conceitos, ou além, poderiam responder essa questão, talvez usando de exemplos ou ilustrações de políticas públicas ou organizações públicas,
tornando a exposição mais lúdica, né? Para compreender onde está a eficiência, eficácia e efetividade num processo, né, de políticas públicas ou de gestão de organizações públicas. Então, nesse instante, eu pergunto para alguns de vocês se alguém respondeu a questão de forma ilustrativa, né? Porque se for de forma conceitual, tende um pouco a repetir, talvez com palavras distintas, o que eu acabei de explicar, não há problema algum. Mas para aproveitarmos aqui o nosso tempo, eu pergunto a vocês, alguém respondeu a questão de forma mais ilustrativa, né, buscando relacionar o conceito com exemplos ou ilustrações de políticas públicas ou organizações públicas? Se sim, por favor, pessoal, abra o microfone e participem desta discussão. Isso é importante para terminarmos a nossa revisão. Professor, Pois não? bom dia. Eu fiz com exemplos, sim. Eu Por usei o favor, exemplo, Dora, então vamos ver os seus exemplos. eu usei o exemplo do Bolsa Família para os três, na verdade. Eu ia variar, só que eu achei que poderia ser usado. Eu falei, Então, você está partindo do programa Bolsa Família. exatamente. Só um segundo que eu vou abrir meu documento para Sem facilitar. problemas. Aqui. Para falar sobre eficiência, eu falei que o Bolsa Família foi eficiente porque foi um dos programas com um grande efeito multiplicador, que a cada R$ 1 gasto no Bolsa Família adicionava-se 1,78 para o PIB. Isso é um dado do IPEA de 2013, é meio antigo porque eu não achei um mais atual, mas eu achei que fosse uma boa forma de ilustrar, porque ao mesmo tempo que é um custo pequeno para o governo, era algo que retornava de certa forma. Aí, para eficácia, eu falei que o Bolsa Família foi. Porque ele tinha a meta de redução de pobreza, reduzir a miséria, reduzir a desnutrição, e foram atingidas até um certo ponto, mas atingiram muitas pessoas, realmente conseguiram reduzir pobreza, miséria. E como efetividade, eu falei que o Bolsa Família também é considerado porque causou um grande impacto na vida de muitos brasileiros. E não só proporcionando a diminuição da pobreza, como também permitindo que muitas dessas pessoas que foram atingidas pelo programa eventualmente não precisassem mais do mesmo. Foi isso que eu falei nos exemplos. Muito bem, Dora. Então vamos aqui fazer algumas breves considerações a partir da sua resposta. Em primeiro lugar, parabenizo você por buscar responder à questão relacionando, né, no caso, com uma política pública distributiva, que envolve transferência de renda, o Bolsa Família, criado no biênio 2003-2004, a partir do processo de integração entre alguns programas de transferência de rendas até então fragmentados, tais como o Bolsa Escola e o Bolsa Gás, e obviamente, uma vez integrado, ele também teve a sua base alargada. Eu só vou fazer uma pequena correção, Dora, mas é normal esse pequeno equívoco que ocorreu em relação à eficiência. Quando, para tentar conceituar a eficiência, você mostrou a relação entre o custo do programa, né, com a geração que ele tem em termos de PIB, sobretudo na medida em que esse programa ele consegue ativar a economia em determinados territórios, que são os territórios mais pobres, né? Fazendo ter um processo de circulação de renda que, consequentemente, faz com que haja um aumento do consumo das famílias, e isso ativa o nível de atividade naquela economia, entendendo o nível de atividade como PIB, né?
vocês vão até perceber que vocês estão tendo introdução à economia. Por enquanto, vocês devem estar em discussões microeconômicas, né? Demanda, oferta, custos de produção, elasticidade. Mas do meio do curso para frente, vocês vão entrar numa discussão macroeconômica e vão entender o PIB a partir dos grandes agregados econômicos, o consumo das famílias, o investimento produtivo, os gastos do governo para a produção de bens e serviços e a balança comercial. E o grande componente do PIB é o consumo das famílias, né? E um programa como o Bolsa Família, ao fazer transferência de renda, e essa renda chegar nos diversos rincões mais afastados dos grandes centros, mas também dentro dos grandes centros, mas nas áreas periféricas, onde a renda média é muito baixa, ele consegue ativar o processo de produção e circulação de renda e, consequentemente, de consumo das famílias, contribuindo para o nível de atividade, ou seja, o produto interno bruto. Neste caso, o que você descreveu, Dora, é o que os economistas chamam de custo-efetividade. O custo-efetividade é um dos indicadores de efetividade, porque você está fazendo uma relação entre o custo do programa, no caso, pegando a rúbrica da transferência de renda e olhando para o impacto dele em termos de uma geração de renda mais ampla na economia. Então, essa não seria uma discussão de eficiência, mas não tem problema algum. Foi até bom você usar isso e vocês não são obrigados a saber sobre isso. Vocês ainda estão no segundo semestre do curso, vão aprender isso mais adiante, quando esses conceitos, nós estamos ensinando vocês neste instante, forem mobilizados em torno dos indicadores de políticas públicas, tá ok? O exemplo de eficácia é muito bom, o programa tinha diversos objetivos e muitos deles foram atendidos, e também o conceito de efetividade em termos de impacto, né? Poderíamos até usar este que você colocou, o custo-efetividade, e também podemos pensar a efetividade a partir dos efeitos que o programa teve. Tá? Não só o impacto sobre o público-alvo, no caso as famílias recebedoras de renda, mas outros efeitos mais amplos na própria economia. Tá bom? Enfim, muito bom. Tá? Não é porque teve esse erro que nós vamos considerar errada a sua resposta. Só se preocupe quando for usar essa questão lá na avaliação final, que vocês vão entregar em dezembro, integrando todas as questões, faça rapidamente uma correção aí sobre o caso da eficiência. Eficiência no programa Bolsa Família, poderíamos ter como exemplo o processamento dos recursos ou fazer com que o recurso chegue de fato para as pessoas que estão precisando, um cadastro adequado para que não tenha mau uso do recurso, né? Porque às vezes você pode ter erros no cadastro e pessoas que não precisam do recurso recebem, coisas que são comuns em programas de transferência de renda, ainda mais num país de dimensão territorial continental como o nosso, sempre é passível você ter erros, claro, desde que esteja dentro de uma margem de erro condizente de cadastro, tá certo? Enfim, uma discussão de eficiência, você sempre vai pensar nesse nível de processamento dos recursos, tá bom? Mas bom exemplo, Dora, buscar, né, intermediar esses conceitos com as políticas públicas ou as organizações públicas. Vamos adiante. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer menção ao exercício que realizou, desde que fez ilustração ou exemplificação de alguma política pública ou organização pública? Bom dia, professor. Bom dia, Vitória. Por favor, vamos lá. Eu usei o programa 1 milhão de cisternas, que a gente falou um pouco no primeiro semestre com o professor Jaio em EP. Aí eu usei um texto que ele tinha mandado pra gente e pensando no programa, né, eu concluí que
o programa não foi, né, nem eficiente nem eficaz, porque pensando na eficiência, ele não processou os recursos da melhor forma, porque ele poderia ter diminuído o preço das cisternas, porque elas acabaram sendo muito caras para construção e elas também eram muito demoradas para ser construídas. Em relação à eficácia, ele também não foi eficaz porque ele só atingiu 40% do objetivo inicial, ele só construiu 419 mil cisternas, né? Então, o programa se mostrou nem eficiente ou eficaz, mas a política pública acabou gerando diversos efeitos e impactos positivos na área do semiárido, porque, querendo ou não, mesmo atingindo só 40% do objetivo inicial, ainda atingiu 419 famílias. Então, aí tendo em vista, né, esses resultados, é possível perceber que o motivo pelo qual a política foi reformulada, né, porque ela não se mostrou nem eficiente, nem eficaz, mesmo tendo uma grande efetividade. É isso, obrigada. Muito bom, Vitória. Esse exemplo mostra que muitas vezes nós temos essa realidade no setor público brasileiro, né? A eficiência tende a ser baixa, nós temos muitos problemas em termos de dimensionamento de custo, compras públicas, às vezes o processo de compras públicas é inadequado, às vezes você também tem interferências políticas no processo de compras públicas, gerando sobrepreço, né? Isso vocês sabem muito bem, né? E vão discutir provavelmente mais à frente no curso, né? Formas que às vezes grandes processos de compras públicas envolvem também sobrepreço para criar capacidade de caixa 2 dentro do processo de financiamento de campanhas no Brasil. Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas nós temos muito problema de eficiência, né, de mau uso de recursos públicos que advém, né, de processos técnicos mal realizados, como compras públicas, mas também, às vezes, de processos políticos em termos de interferência. Eficácia também, né, porque às vezes não conseguimos atingir a cobertura necessária ou estipulada, né, e muitas vezes até pela morosidade que nós temos na implementação de alguns programas, né, mas você colocou muito bem, né, a efetividade de um programa como esse, para quem não tem água, de repente 419 mil famílias, né, na região do semiárido, né, algumas no Agreste, mas a maioria no sertão nordestino, né, passam a ter acesso à água e a partir disso muda-se completamente a vida, né? Não só a água para a sobrevivência, em termos de qualidade de vida, mas a água usada também no processo ali de agricultura familiar, o que aumenta, né, a renda daquela família, a capacidade de se gerar recursos, né? Enfim, muito bom exemplo para a gente demonstrar, né, que às vezes você pode ter políticas muito efetivas e pouco eficientes, pode acontecer o contrário, políticas muito eficientes e pouco efetivas, políticas muito eficazes e pouco eficientes, enfim, né? Não necessariamente quando você é eficiente, você é eficaz e efetivo e vice-versa, né? Já vi até às vezes algumas respostas em provas, né? Não sei de onde os alunos tiram isso, às vezes não estudam pelo material adequado, tentam pegar aí dicas que estão disponíveis em textos apressados de internet. Uma vez eu vi um aluno colocar assim uma prova, né? Efetividade é igual eficiência mais eficácia. Por favor, pessoal, não cometam esses erros, né? Creio que agora vocês já sabem o que é eficiência, é um critério que tem a ver com processamento de recursos, eficácia é um critério que tem a ver com atingimento de objetivos organizacionais, seja por parte da organização ou também da qualidade percebida pelo usuário, e a efetividade tem a ver com impactos e efeitos da ação sobre o público-alvo, os stakeholders, ou mesmo a sociedade em geral, quando você considera externalidades positivas e ou negativas. Tá bom? Pessoal, muito bom. Legal a participação, agradeço a Dora e a Vitória. Agora, na sequência, vamos para o conteúdo da nossa aula de número 5.
Geralmente, quando nós trabalhamos essas escolas da administração, o conteúdo é bastante breve, né? Porque não requer ou não exige grandes explicações, né, conceituais. O que exige é nós compreendermos, em primeiro lugar, o contexto de surgimento dessas escolas, como que elas surgem, em que época elas surgem, quais eram os principais problemas, e aí os princípios que essa escola derivam para a administração, e mais do que isso, no final, entender como que esses princípios estão presentes ainda na atualidade. Tá? Então, nós devemos ter aí em torno de 40 minutos de exposição, fechando a nossa aula ali em torno das 9h30, tá bom? Qual era o texto da aula de hoje, pessoal? Era o capítulo 6 deste livro, Teoria Geral da Administração, do professor, meu amigo Antônio César Amaru Maximiano, é um professor da FEA-USP, um professor da velha guarda da FEA-USP São Paulo, né? Autor de muitos livros didáticos de administração, introdução à administração, gestão de projetos, e neste livro o professor Amaru cobre as diversas escolas de administração, o que aqui no Brasil nós chamamos de TGA. Por que TGA? Teoria Geral da Administração, que é mais ou menos como a sistematização do conhecimento administrativo a partir das diversas escolas da administração. No capítulo 6 deste livro, intitulado Frederick Taylor e a Administração Científica, o autor, então, apresenta para nós este resumão, vamos assim dizer, que eu acabei de dizer para vocês. O que é essa escola, quando ela surge, qual era a fase organizacional, os problemas da época e os princípios desta escola no passado e que permanecem no presente. Bom, vamos iniciar nossa aula, então, recordando o enfoque e abordagem clássica da administração. Então, a partir de agora, em cada aula nós vamos trabalhar com uma escola, né? E vocês recordam rapidamente da aula passada que, bom, a ciência da administração, que se inicia ali no final do século XIX, portanto não tem aí mais do que 150 anos, se divide em dois grandes enfoques ou abordagens. A clássica na primeira metade do século XX e a contemporânea na segunda metade do século XX. E agora, cada uma das aulas, vamos abordar uma escola, começando pela administração científica. Adiantando para vocês, cada uma dessas escolas, gente, elas vão ter uma determinada ênfase, né? Vocês vão perceber, por exemplo, que a administração científica vai dar uma grande ênfase nos processos organizacionais no âmbito da linha de produção. Recordem, uma organização é um conjunto de estruturas, processos e comportamentos. Já a escola da burocracia vai dar uma grande ênfase na estrutura organizacional. Já a escola de relações humanas vai dar uma grande ênfase no comportamento organizacional. Embora cada uma dessas escolas vai tratar uma determinada parte da organização, estrutura, processo ou comportamento, o que essas escolas da abordagem clássica têm em comum? Já disse para vocês há pouco. Todas elas vão se voltar para a dimensão ou aspecto intra-organizacional, para dentro da organização. Vão se preocupar com questões que estão no âmago, no seio da organização, e não na relação entre organização e ambiente externo, né? Exemplo, a administração científica, dentro da organização, vai se preocupar com processos que racionalizem a linha de produção. A burocracia, dentro da organização, vai se preocupar com a estrutura organizacional, a partir de princípios burocráticos como impessoalidade, formalismo, meritocracia, né? A escola de relações humanas vai se preocupar
com o comportamento das organizações, do ponto de vista dos comportamentos individuais e coletivos que moldam o resultado organizacional. Veja que em nenhum momento, ao tratar rapidamente dessas escolas, nós falamos do ambiente externo. O ambiente externo só vai aparecer nas abordagens contemporâneas depois da Segunda Guerra Mundial. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Pessoal, tudo tem a ver com a fase organizacional. Lembram? A cada fase organizacional, nós temos um determinado contexto da época. E nesse contexto vão emergir alguns problemas e questões. E nós vamos então começar discutindo a administração a partir dessa fase organizacional do desenvolvimento industrial, que é marcada pela segunda revolução industrial, cujo território são os Estados Unidos, entre o final do século XIX e o início do século XX. E dentro dessa fase organizacional, a preocupação estava em aumentar a produtividade das organizações, tornando a produção contínua, ininterrupta, e tentando tornar essa produção muito racional em termos do uso dos recursos. Para vocês já terem uma ideia, que essas primeiras escolas da administração vão jogar uma luz muito forte no debate sobre eficiência. No caso, a administração científica, a eficiência do processo produtivo. Muito bem. Na medida em que as fases organizacionais vão se alterando, as questões e os problemas também vão mudando, e aí a administração vai tendo seu conhecimento adaptado. Né? Mas nessas duas primeiras fases, desenvolvimento industrial e gigantismo industrial, o que era o gigantismo industrial? O momento de conformação do capitalismo monopolista. Processo, né, do capitalismo marcado por grandes empresas que vão desde a prospecção da matéria-prima à entrega do produto final, sem processos de competição. O que se produzia, vendia, né, já usando um termo aí, monopólio, que vocês estão estudando ou vão estudar em economia como uma das estruturas de mercado. Né? Monopólio, oligopólio, a concorrência monopolística e a concorrência perfeita. Se ainda não estudaram essas estruturas de mercado, em introdução à economia, logo vão estudar isso com a professora Flávia. Muito bem, então voltando aqui à nossa discussão, vamos nos localizar no tempo e no espaço. Estamos, neste momento, falando do surgimento da primeira escola da administração entre o final do século XIX e início do século XX. Mais ou menos entre 1860 até 1914, tendo como marco ali o ponto de inflexão a Primeira Guerra Mundial. Mas aí vocês devem estar se perguntando, antes deste período não havia um conhecimento administrativo? Havia. E nós chamamos esse conhecimento administrativo prévio de administração pré-científica, que é um processo de sistematização do conhecimento administrativo que foi sendo construído desde a Revolução Industrial Inglesa. Né? Na medida em que as práticas fabris vão forçando um processo de racionalização produtiva, esse conhecimento prático ele vai se traduzindo, né, em algum conhecimento teórico, a partir de conceitos-chave como sistematização de organizações produtivas, o que é uma organização produtiva, ter claramente a ideia de um processo produtivo racional, né? Coordenação de processos e procedimentos dentro da linha de produção, começando a pensar a melhor relação entre homem e máquina dentro da discussão da especialização do trabalho, lembrando que o princípio da especialização do trabalho foi um princípio fundamental
no âmbito da Revolução Industrial, tratado inclusive por economistas clássicos como Adam Smith, para pensar, né, o processo de aumento, né, de produtividade, a ênfase também no controle, né, lembrando que o início da a administração, como qualquer ciência social aplicada, ela sempre é pensada, ora como ciência, ora como prática, mas também toda ciência coadunada com a prática dentro das relações humanas, ela também se transforma em uma ideologia, né? Então, a própria ideologia da administração era uma ideologia muito forte em termos do processo de controle, né? Controle de custos, de informação, de estoques, de trabalhadores, né? A ideia do controle era recorrente no surgimento da administração como ciência. Lembrando que o controle é das fases, né, ou das funções do processo administrativo. Aquele conceito que nos remete à ideia de um ciclo administrativo, como temos o ciclo de políticas públicas. No caso, o processo administrativo, planejamento, organização, direção, execução e controle. Durante essa fase pré-científica, as principais contribuições, né, foram o início da administração formal nos Estados Unidos como uma área de treinamento e desenvolvimento, né, como uma área de capacitação. E aí nós estamos falando claramente aqui de uma ideia de management, né, dentro do termo que os americanos usam, né, dentro da ideia de gestão, ou administrative management, gestão administrativa. Pode parecer algo até redundante, né? Gestão administrativa, mas faz muito sentido na língua inglesa você separar o termo management do termo administration, né? Às vezes na língua portuguesa nós tratamos gestão e administração como sinônimos, né? Mas no início da administração como ciência, né, a administração é tratada como ciência de forma mais ampla, e dentro da administração você tem a atividade de gestão, né, das organizações. Muito bem. E qual era a ideia, como eu coloquei para vocês? Era tornar o processo produtivo ininterrupto, dentro de certa eficiência. Então, a grande mola mestra do debate administrativo no final do século XIX era o critério de eficiência, né? E dentro das ideias de produtividade, uso racional de recursos, redução de custos, economicidade e assim por diante. Claro, na ambiência do setor privado, né, uma maior eficiência está relacionada com o processo de maximização, né, de lucro, né? Então, a redução de custos, né, permitindo um processo de maximização de lucros. E aí vocês devem estar se perguntando, e a discussão no setor público? Eu vou adiantar ela para vocês, mas nós vamos fazer essa discussão do que seria esse movimento da administração científica no setor público dentro de algumas aulas. E aí o setor público a gente não usa muito o termo administração científica, porque não tem lógica tratar no setor público, que é um setor voltado para a prestação de serviços, essa ideia de administração científica com olhar na linha de produção. Mas dentro do setor público, nós tratamos fortemente esse movimento da gestão administrativa, que é o início de um debate em busca de uma racionalização administrativa das organizações públicas, buscando suplantar o patrimonialismo, que era o modelo, né, em que o interesse público é capturado pelo interesse privado, que é o modelo que advém dos estados absolutistas, né? Por exemplo, como que você consegue avançar, né, para além do processo de patronagem, né, ou dos ismos do patrimonialismo, do clientelismo, do nepotismo, do fisiologismo, do mandonismo, para tornar a administração pública mais impessoal, todos são iguais perante a lei, todos têm acesso
aos serviços públicos e para tornar essa administração pública mais impessoal, nós temos que trabalhar a partir de normas, regras e regulamentos que moldem o comportamento humano, daí a ideia da burocracia estável e permanente, apartando a administração da política, daí a própria ideia do direito constitucional e administrativo, moldando as relações dentro do setor público, enfim, mas isso nós vamos debater mais adiante, tá? Possivelmente ali a partir das aulas 9 e 10, quando nós vamos fazer uma grande síntese dessas escolas clássicas e pensar a sua aplicação na ambiência do setor público. Mas, durante esta fase pré-científica, nós tínhamos algumas limitações. Como toda escola, né, você tem vantagens e desvantagens, avanços, mas também limitações. E durante essa fase, isso vai acontecer durante todo o processo da abordagem e do enfoque clássico, né? Você não está pensando a relação entre organização e ambiente externo, você sempre está muito focado no ambiente intra-organizacional, aquilo que nós chamamos de ambiente interno. Os métodos científicos ainda não estavam muito acurados, você precisava ter maior acuracidade, precisão, né, para sistematizar esse conhecimento da administração, o que vai acontecer durante o movimento da administração científica, e você tinha ali uma ausência completa de comunicação entre administradores e trabalhadores, mesmo no âmbito operacional. Vamos lembrar, no nível operacional da administração, é o nível que mais se aproxima da execução. Então você tem trabalhadores no chão de fábrica. Qual é o nível da administração mais próximo dos trabalhadores no chão de fábrica? É o nível operacional da supervisão, dos encarregados, das chefias de produção, né? E ali ainda não se trabalhava o processo de comunicação entre administradores e trabalhadores. Então você tinha mesmo uma preocupação exacerbada no processo produtivo, em detrimento do comportamento organizacional. Até porque a comunicação é um aspecto fundamental do comportamento organizacional. Isso aqui, gente, é só para contextualizá-los em termos do que os livros textos de administração chamam de fase pré-científica, que é o início da sistematização do conhecimento administrativo, mas ainda não organizado plenamente dentro, né, dos métodos científicos. Era o início desse processo, a emergência desse movimento. Ok? Vamos em frente. Antes, porém, deixa eu consultar aqui o nosso chat. Temos aqui o comentário da Laura. Professor, sempre que eu falo de administração pré-científica, eu estou falando de administração clássica. Laura, sim, a administração clássica, né, é a primeira abordagem da administração que vem desde o século XIX, vai até meados do século XX. Embora a escola fundante da administração seja a escola da administração científica, esta fase pré-científica de sistematização do conhecimento administrativo, ela é fundamental para o início do movimento da administração científica. Então, de uma maneira geral, como eu pude colocar para vocês, e agora eu vou voltar aqui a compartilhar a nossa tela, deixa eu dar um stop share. Podemos pensar a administração pré-científica, de fato, como uma pré-escola, né? E dentro aí
desse conjunto de escolas que perfazem o enfoque ou abordagem clássica. Tá ok? Muito bem. Vamos adiante. Agora entrando na escola da administração científica propriamente dita, pessoal. Qual é o contexto dessa escola? Sempre recordem, quando estamos falando da ciência da administração, o território por excelência são os Estados Unidos. A administração é uma ciência que nasce nos Estados Unidos. Tanto a administração na acepção da gestão empresarial, como a administração na acepção da gestão pública. O contexto de nascimento da administração é a segunda revolução industrial, que ocorre nas Américas, nos Estados Unidos, em um momento de crescimento das chamadas mega-organizações. O que é o conceito de uma mega-organização? Mega-organização é o nome que nós damos em administração. Em economia, o nome correto para uma mega-organização é a organização verticalizada, né, integralmente, ou integração vertical, né? São aquelas organizações que vão trabalhar nos diversos elos de uma cadeia produtiva. A mesma organização vai ter unidades que vão desde a prospecção da matéria-prima até a entrega do produto final. Talvez pode parecer muito estranho pensar isso na atualidade, porque na atualidade, no ambiente contemporâneo, a gente pensa muito em organização a partir de um core business, né? Uma organização focada em uma atividade. Então, você pensa hoje a indústria automobilística. A indústria automobilística hoje é praticamente o quê? Uma montadora que atua em rede com outras organizações. Então, um conjunto de fornecedores em redes com a montadora que faz a montagem do carro. Pense em indústria automobilística quando ela surge no início do século XX, a partir, por exemplo, da Ford. Vamos discutir na aula de hoje o Fordismo, até um movimento importante, né? Ela era uma mega organização. A Ford era uma indústria que realmente tinha unidades produtivas que iam desde a prospecção da matéria-prima, no caso o minério de ferro, né? A transformação do minério de ferro em aço como a principal matéria-prima para a produção do automóvel, enfim, né, até a entrega desse produto final ao consumidor. Hoje não faz mais sentido isso. Você tem, na verdade, uma rede, né, de múltiplas organizações, aquilo que nós chamamos de redes interorganizacionais. Conceito esse que nós abordamos brevemente na aula passada. Então, na atualidade, nós falamos muito mais de redes interorganizacionais. Na primeira metade do século XX, a gente falava das mega-organizações, que era uma única organização que cumpria com todas as atividades, né, em todos os elos de uma cadeia de produção. Então, esse era o contexto. E o que se buscava nesse contexto? Princípios de eficiência, mais técnicas de produção que fossem aplicados dentro da organização, mais precisamente no chão de fábrica, para que esses princípios fossem alcançados, né? E aí você está falando do seguinte: quais eram as deficiências até então do processo produtivo? Não se tinha clareza da noção de responsabilidade, precisava criar-se incentivos para a melhoria do desempenho, tinha um excesso ainda de intuição e ínfima base científica para pensar, por exemplo, a relação entre trabalhador e máquina. Existia uma falta de integração entre as diversas áreas da organização, era muito fragmentado, enfim. Você tinha essas deficiências que advinham da fase pré-científica e que precisavam ser trabalhadas. E aí o método científico entra em ação. Entrando o método científico em ação, você vai ter, então, esse movimento da administração científica. Por que a administração científica? Que é o momento em que a administração, que até então era uma atividade, né, sistematizada, ela passa a ser racionalizada pelo método científico.
E este movimento da administração científica é um movimento aí de pelo menos 40, 50 anos, entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. E ele vai ser marcado, né, por 4 etapas ou fases. Desde a chamada administração de tarefas, ou task management, depois o chamado sistema Taylor, que dá origem ao Taylorismo, e o Taylorismo, de forma mais ampla, dá origem à chamada administração científica. Vamos passar em revista, brevemente, cada uma dessas fases ou etapas. A primeira fase, então, da administração científica, a administração de tarefas, chamada de task management, a questão que estava colocada era o problema de salário, né? Devemos pagar as pessoas por dia ou por unidade produzida, como criar estruturas de incentivo. Lembrando que dentro desse contexto, pessoal, a ciência e a ideologia, elas se justapõem, né? Porque nesse momento a gente está começando a fazer um debate também, no âmbito do capitalismo, entre os conflitos, dos conflitos imanentes à relação entre capital e trabalho, né? E claro que uma coisa é a forma em que a ciência surge, também a forma em que a ciência acaba sendo utilizada a posteriori, do ponto de vista de apropriação, né, por parte de empresas, empresários. E aí, quando ela é apropriada, ela também dá origem a um mau uso e a um abuso, né? Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a apropriação desse conhecimento e o mau uso, o abuso, por exemplo, levando processos de exploração do trabalho. Enfim, isso está presente no debate administrativo em todas as épocas, né? Em todas as fases. Afinal, dentro do debate administrativo, você sempre vai ter um conflito natural entre atores, né? Como temos dentro das políticas públicas, qual é a visão de uma política em relação a múltiplos atores. Política pública é sinônimo de conflito. E você também não pode isolar esse debate da administração do debate ideológico da época, tá? E aí, então, Frederick Taylor é um engenheiro industrial, né, que começa a pensar a partir da sua ampla experiência no chão de fábrica, né, um processo racional. E dentro dessa primeira fase do task management, ele dá origem ao chamado estudo do tempo, né, que é o tempo médio que o trabalhador leva para a produção ou execução do seu trabalho, né? Isso vai dar origem ali também ao controle do tempo da produção, dentro da ideia de aumento de produtividade, tá certo? Então, a ideia de administração de tarefas é pensar o trabalho que está dividido em partes, cada parte compõe uma tarefa, e como fazer o debate, né, em torno da execução dessa tarefa em termos de remuneração, né, por dia ou por unidade produzida, e em termos de tempo médio que um trabalhador leva para executar essa tarefa. Isso é o que nós chamamos de task management. A segunda fase, chamada de shop management, né, já leva em consideração a necessidade de produção de ferramentas e equipamentos que vão auxiliar essas tarefas, até então bastante manuais, né? E aí você passa a ter a ideia de programação de operações. Então, levando em consideração o processo produtivo numa linha de produção, como que você faz a programação de operações, agora não pensando apenas o tempo médio do trabalhador, mas o estudo dos movimentos que o trabalhador exerce no processo produtivo, para ver qual é a melhor relação entre trabalhador, ferramentas e equipamentos, em termos de movimento. Isso é fundamental, pessoal. Isso é o que nós chamamos de ergonomia. A ergonomia é uma das sub-áreas da engenharia de produção. Vocês podem observar que todo esse nascimento da administração, ele está intimamente colado com um debate da engenharia industrial.
só que da engenharia industrial voltada para o processo produtivo. Então, na origem, a administração e a engenharia industrial, na acepção da engenharia de produção, né, elas estão coladas, tá certo? Vejam, Frederick Taylor era um engenheiro. E o grande debate aqui, então, era aprimorar os métodos de trabalho. Para que aprimorar os métodos de trabalho? Para se aumentar a qualidade do processo produtivo. Tá? Veja que um debate como esse, em princípio, você pode estar pensando apenas do ponto de vista de maximização de resultado para o lado da empresa. Lei do engano. Um debate como esse na atualidade, por exemplo, você está pensando também em bem-estar do trabalhador. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, de como que, às vezes, considerações ergonômicas, até hoje, não são utilizadas em termos da programação de operações de serviços públicos. Pergunta: qual é um dos principais motivos de afastamento de professores da rede pública de ensino no Brasil? Se vocês forem estudar afastamento de professores da rede pública de ensino no Brasil, ponto de vista de licença médica, o que vocês acham que aparece como os principais fatores que contribuem para esse processo? Respondo para vocês. Em primeiro lugar, alergia, por questões de esses professores estarem, muitas vezes, inspirando pó de giz. Em segundo lugar, grandes problemas, né, físicos do ponto de vista deste movimento aqui, pegando a mão que o professor usa para escrever no quadro, né, e às vezes o mau dimensionamento do quadro a partir do tamanho do professor. Gente, esses dois exemplos que eu acabei de dar para vocês, é incrível, né? Como que no início do século XXI a gente está discutindo ainda licença médica a partir da falta de condições ergonômicas de trabalho, porque ninguém para pensar sobre isso. Né? Isso é o chão de fábrica das políticas públicas. De nada adianta, gente, pensar o grande sistema da política pública aqui, se você não pensa o chão de fábrica. E o chão de fábrica da política pública é o dia a dia da prestação do serviço público. Né? É ali o burocrata do nível da rua, né? Ou o burocrata de nível operacional fazendo a execução da política pública. E ali, às vezes, você tem essa ausência ou insuficiência de olhar para os ambientes de trabalho. Um debate como esse é um debate de administração científica na atualidade. Tá bom? Bom, e essa ideia, então, do task management com o shop management deu origem ao chamado estudo dos tempos e movimentos. Como vocês estão vendo aí, né, uma figura que ilustra Taylor, né, fazendo uma observação ali de máquinas e equipamentos e pensando a relação entre trabalhadores e máquinas e equipamentos, a partir de um estudo não só dos tempos, mas também dos movimentos. Qual é o movimento ideal do trabalhador, né? Enfim, isso tem a ver com pesquisas de ergonomia. Ergonomia, volto a dizer, é uma área super importante hoje para se pensar processos produtivos no chão de fábrica empresarial, assim como na prestação de serviço no setor público. Enfim, e essas fases, né, task management, shop management, né, vão dar origem à escola da administração científica no decorrer de 30, 40 anos. Né? E o ano fundamental para essa escola é o ano de 1911, porque é o ano em que é publicada a obra de Frederick Taylor, chamada Princípios da Administração, né, Científica. Tá certo? E essa é considerada a obra fundante da administração, numa acepção de management na gestão empresarial. E esse livro, então, de Taylor, traz uma série de princípios que são conhecidos, então, como os princípios da administração científica. E esses princípios, eles passam a ser
mobilizados em termos de técnicas para aplicação nas organizações. Lembrem-se, princípios mais técnicas dão origem a modelos de gestão. Tá? Eu parto de princípios, mobilizo esses princípios em técnicas para ter, então, um modelo de gestão passível de aplicação nas organizações. Quais eram os princípios, então, da administração científica? A ideia de salários e incentivos correspondentes. Então, você passa a pensar também numa remuneração variável, né? Porque você está, no momento, trabalhando muito a concepção do homem a partir do homos econômicos, né? O homem respondendo a incentivos econômicos. Então, você passa a pensar um processo de remuneração variável, né? A ideia de desenvolvimento de uma ciência para cada elemento de trabalho. Então, a base disso são os estudos ergonômicos, né? O estudo de tempo e movimento para o processo produtivo, qual o melhor movimento na relação homem-máquina, por exemplo. A ideia de seleção e treinamento de pessoal, né? Porque você vinha de uma experiência da primeira revolução industrial fortemente marcada no uso de uma mão de obra pouquíssimo qualificada e que você simplesmente empregava devido aos baixos custos, né? Inclusive mão de obra feminina e mão de obra infantil, coisas que vocês recordam fortemente dos livros de história do ensino médio, né? E a exploração desses trabalhadores no processo produtivo, no âmbito da Revolução Industrial. E aqui você passa a pensar, então, os processos de seleção, e a seleção levando em consideração não só os conhecimentos mínimos, mas também a destreza do trabalhador para executar determinados movimentos, né? E mesmo o treinamento desses trabalhadores no chão de fábrica. Então, entra aí em discussão a ideia de seleção e treinamento de pessoal. E também a administração científica começa a levar em consideração uma lacuna da administração pré-científica, que é a relação comunicacional entre administradores do nível operacional, encarregados, chefias, supervisores com os trabalhadores, né? De uma maneira geral, esses princípios vão se transformar em técnicas, né? Estudo dos tempos e movimentos, cartões de instrução, porque a rotatividade de trabalho era muito forte. E diante da rotatividade de trabalho, você tinha, e da grande divisão do trabalho, você tinha que fazer processos muito rápidos de treinamento, então tinha os cartões de instrução. Cartão de instrução é o início de um processo de gestão de conhecimento na organização. Hoje se fala muito, né, no âmbito da tecnologia de informação e comunicação, da importância da gestão do conhecimento. Enfim, gestão do conhecimento, né, lá atrás era feita tecnologicamente por cartões de instrução. Hoje é feita de outras formas, né? Enfim, porque muda a tecnologia, mas o cartão de instrução não deixava de ser uma forma de gestão do conhecimento. Sistemas de pagamento por desempenho e o início, então, de uma área de planejamento de produção, né? Que teria, então, a ideia não só de fazer controle do processo produtivo, mas pensar o planejamento de produção de forma mais ampla, para ter uma produção mais eficiente e ininterrupta. Tá? Então, essa é a ideia da administração científica. Houve um debate muito forte no início do século XX, né? Afinal de contas, sobre o que era produtividade, o uso, o mau uso e o abuso de técnicas de produtividade, né? Taylor defende claramente na sua obra, né, e nós estamos falando no início do século XX, sobretudo de uma economia industrial fabril e muito intensiva em mão de obra, que a produtividade elevada resulta da minimização do esforço muscular, né? Ou seja, da ideia de uma relação adequada entre tempos e movimentos do trabalhador na relação com máquinas e equipamentos, né?
E a ideia, então, que a eficiência do trabalho não era necessariamente a maximização do esforço. Então, isso é, a questão não é, trabalhar duro nem depressa, mas de forma inteligente. Isso está muito claro na obra Administração Científica de Taylor. Mas uma coisa é a obra, outra coisa, como eu disse para vocês, diante da ideologia capitalista, né, o mau uso e o abuso dessas técnicas de produção dentro da indústria. Né? E aí, obviamente, você tem processos de exploração do trabalhador e assim por diante. Tanto é que tem passagens aí na história, né, muito fortes desse debate, dessas ideias. De uma coisa era a forma que ela era concebida cientificamente, e outra coisa era a forma que ela era adotada, né, mal usada ou abusada no âmbito organizacional. Tá? Então você tinha aí contradições entre a ideia e a sua aplicação. Lógico, a aplicação geralmente relacionada ao interesse de cada ator. Bem, para terminarmos a aula, compreendemos a relação, né? Por que muitas vezes este movimento da administração científica ele é conhecido como Taylorismo-Fordismo, tá? Porque os princípios da administração científica, né, que advém de Taylor, né, na medida em que eles vão sendo aplicados numa linha de montagem de base mais tecnológica, essa linha vai se tornando móvel. E uma linha de montagem móvel, quem dá o tempo de trabalho não é mais o trabalhador. Quem dá o tempo de trabalho é a máquina. Então, né, se vocês quiserem visualizar isso, né, não sei quantos de vocês já assistiu pelo menos um excerto do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, um dos primeiros filmes ainda do cinema mudo, né, que é uma sátira ali nos anos 30 do século passado, que Chaplin faz desse processo industrial, né, e da própria alienação do trabalho. Basta vocês aí irem no Google, colocarem lá Tempos Modernos e podem assistir ali, não precisa assistir todo o filme, mas um excerto para entender essa relação entre homem e máquina, na medida em que o tempo do trabalho passa a ser dado por uma linha de montagem móvel. Então, o tempo de trabalho é dado pela máquina e não mais determinado pelo homem. Essa é a ideia do Fordismo, né? Então, é a linha de montagem móvel que é a base da produção em massa, tá certo? Lembrando que a produção em massa, então, ela passa a ter um processo muito grande de simplificação, né? Uma subdivisão muito grande do trabalho. Cada trabalhador cumpre com uma única tarefa, né, bastante repetitiva na linha de produção, né, e o que é considerado o estopim, né, do processo de alienação do trabalho. Né? Lembrando que o processo de alienação do trabalho, né, de uma forma ampla, se dá desde a transição do trabalho artesanal, no qual o trabalhador detém o conhecimento sobre o processo produtivo, né, e ele vai se intensificando durante o processo de revolução industrial, na medida em que você chega até o início do Fordismo, em que o próprio tempo de trabalho é determinado pela máquina e o trabalhador se torna um apêndice dessa máquina. Tá? Mas temos que também entender o Fordismo para além de uma base tecnológica de produção, e temos que entender o Fordismo também como um movimento mais amplo de época. Né? Então, o Fordismo ele é marcado por essa linha de montagem móvel, né, com a fixação do trabalhador em um único local, com redução do tempo médio de cada ciclo de trabalho. Isso levou a uma maior oferta de produtos, o que levou também a uma diminuição do preço final do produto. Ford sempre imaginava quando o próprio trabalhador pudesse adquirir o produto produzido, né, isso pensando para a indústria automobilística. E dentro dessa relação entre produção e trabalho e consumo, você vai pensar um paradigma de época, né?
no qual o Fordismo se torna o paradigma de uma economia dentro de um processo estável, dentro da ideia de encarreiramento dentro de uma única organização, aquela idealização que a pessoa entra como um menor aprendiz aos 14, 15 anos, ou como um office boy, e depois de 30, 40 anos se torna o presidente da empresa. A ideia também do Fordismo em termos de regulação social, como que a empresa também faz a regulação social da vida do trabalhador, a ideia do que é um operário padrão, a ideia dos valores organizacionais sendo levados para a vida das pessoas, enfim, também tem uma discussão, essa é uma discussão menos administrativa e mais sociológica do Fordismo, tá? É uma discussão muito forte da sociologia do trabalho. Enfim, lembrando que nessa época também, nos conflitos entre capital e trabalho, sobretudo a partir da segunda década do século XX e da terceira, tem uma forte organização do movimento sindical, né? Que vai ser muito importante para pensarmos depois a escola de relações humanas dentro da administração. E as inovações, então, a adoção da jornada diária de 8 horas, né? E a duplicação também do valor do salário, né? Você teve um aumento do poder de compra dos trabalhadores e dentro desta ideia da geração, né, de um consumo estável, né, ou seja, de um ciclo de consumo entre trabalhador, produção e consumo. Enfim. Fazendo uma síntese, então, sobre a administração científica, para podermos encaminhar o final da nossa aula. Tá? Bom, a administração científica é, de fato, a primeira escola da administração, né, dentro do enfoque ou abordagem clássica, cujos principais conceitos são os princípios de administração científica, que são fortemente relacionados a processos produtivos no chão de fábrica, na linha de montagem, entre os quais, né, o estudo dos tempos e movimentos, o processo de ergonomia, a questão do salário por desempenho, né? E a administração científica, ela parte de uma ideia que a gente chama em língua inglesa, né, de one and the best way, ou seja, como que você determina um único e melhor caminho para completar as tarefas. Então, se acreditava piamente que existia um único e melhor caminho, né? E que isso, dentro da administração científica, era dado pelo estudo dos tempos e movimentos. As principais contribuições da administração científica: melhorou a produtividade nas organizações, ou seja, conseguiu alcançar uma certa eficiência produtiva e uma produção mais ininterrupta, iniciou o processo de cooperação entre administradores do nível operacional com trabalhadores e também começou um processo de introdução de sistemas de gratificação econômica, que é a remuneração por desempenho. Mas também toda escola tem as suas limitações, e as limitações da administração científica eram, né, pressupostos motivacionais muito simplistas, porque se acreditava apenas numa visão de motivação do ponto de vista econômico, a partir da remuneração por desempenho, ignorando a dimensão social da motivação, algo que depois vai ser tratada pela Escola de Relações Humanas 2 décadas depois, a partir dos anos 30 do século XX, né? Outra limitação, né? Ao fim e ao cabo, os trabalhadores se tornam apêndices da máquina, então aqui é o que a gente chama de alienação do trabalho, né? E aí isso acaba acentuando, obviamente, as diferenças entre capital e trabalho e seus conflitos. Mas também a administração científica, ela não está pensando as grandes tarefas da alta administração, portanto, ela está muito focada no chão de fábrica, na unidade fabril, né? Por mais que agora ela não discuta apenas controle desses processos, mas também o planejamento de produção, né? Por isso que na atualidade se fala muito, né, dentro da ideia de administração de operações, planejamento e controle de produção, PCP, qualquer livro de administração de operações, né,
Existem técnicas de PCP, Planejamento e Controle de Produção, e tudo isso nasce com a administração científica, né? Enfim, já falamos aí do aumento da alienação do trabalho, tá? Bom, pessoal, essa é a administração científica. Agora, não pensem que, como ela surge aí 120 anos, 130 anos atrás, tendo como ápice o ano de 1911, a obra de Frederick Taylor, ela é uma escola que não está presente na contemporaneidade. Como eu já disse para vocês, quando estamos estudando essas escolas, não pensem que estamos estudando velharias, apenas do ponto de vista de termos uma cultura sobre a administração e o seu conhecimento ao longo do século XX. Pelo contrário, isso tem muita aplicação na atualidade. Os princípios se mantêm. O que mudou foram as técnicas. Porque hoje, do ponto de vista técnico, você tem muito mais instrumentos e ferramentas para aplicar essas técnicas, né? Hoje os instrumentos e ferramentas, inclusive, são de base tecnológica, informacional, computacional, né? Paremos e pensemos, né? Todo um processo produtivo hoje no setor industrial, né? Praticamente usando até de inteligência artificial. Enfim, né? Aí gerando até desemprego estrutural, de substituição do homem pela máquina, só para pararmos para pensar, né? Isso é consequência de uma ideia de administração científica que se mantém, e dentro, obviamente, das relações entre capital e trabalho, dos objetivos das organizações empresariais. Então, tem muitas aplicações na contemporaneidade. Agora, muito cuidado com as ideias, né? O papel da administração científica, ele pode até ser mal usado e abusado em termos de exploração do trabalho e do trabalhador, mas não é esse, né? Nós estamos falando de uma forma mais ampla de como que os princípios da administração científica devem ser usados para uma melhor organização da produção e do trabalho, né? Por isso que eu dei aqueles exemplos há pouco sobre o processo ergonômico, né, nas operações de prestação de serviços públicos, pensando, por exemplo, o afastamento de professores, tá? Debates como esses, mais voltados para o setor público, nós faremos na próxima aula, que vai fazer mais sentido, né? Que é como pensar a escola clássica dentro da chamada escola do processo administrativo, que aí guarda uma relação muito mais forte com as organizações públicas, né? Que estão distantes desse processo fabril. Então, desta forma, nós estamos finalizando a nossa aula de número 5, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês. E antes de irmos para o chat, e vermos se temos alguma pergunta também no chat, ou se vocês querem falar algo, deixa eu colocar a questão da próxima aula, tá? Uma questão que vocês vão entregar até a próxima quarta-feira. Tá? Muito simples também, baseada na discussão da aula de hoje. Considerando os princípios da administração científica, aponte casos ou situações em que eles são aplicados na gestão de organizações na atualidade. Aí vocês podem escolher se são organizações privadas ou públicas. Fiquem à vontade. A ideia, novamente, é que vocês pensem um pouco o conteúdo dessa aula no dia a dia, né, na atualidade, para que isso faça sentido para vocês, tá bom? E a nossa próxima aula, no dia 24, né, na próxima quinta-feira, vamos trabalhar a segunda escola clássica, que é a escola chamada Gestão Administrativa, aquilo que eu falei para vocês em língua inglesa, né? Administrative Management, ou processo administrativo, tá bom? Compartilhando, então, a nossa apresentação, tá? E aqui temos uma pergunta ainda do Ravi. Professor, é a estrutura organizacional de Sloan que aparece no final do texto? Faremos essa discussão na próxima aula, meu caro. A ideia de estrutura organizacional está muito mais relacionada ao processo administrativo e eu faço essa relação na próxima aula. Não se preocupem com isso, tá bom? Legal. Pessoal, então vamos finalizar. Agradeço a todos pela presença, tá bom? E até
a semana que vem. Wilson, acho que podemos parar